Duas famílias ligadas pela dor da perda. Duas mortes semelhantes. E duas famílias revoltadas com o sentimento de impunidade. Tudo aconteceu em dezembro de 2016. Loir Drevec, o prefeito eleito da cidade de Pinhém, na região metropolitana de Curitiba, era o alvo de criminosos. O ex-prefeito do município foi responsabilizado por mandar matar o rival. Ele contratou um matador para executar o crime. Mas antes do assassinato, o assassino confundiu o carro da vítima e acabou atingindo um outro homem. Genésio de Almeida não tinha envolvimento com a política, mas estava no lugar errado, no dia errado. Um homem bom, sem inimigos, que foi assassinado por engano. Ele era muito parecido fisicamente com o prefeito e acabou perdendo a vida depois de ser atingido por um tiro. No dia do velório, a viúva disse ter certeza de que a emboscada não havia sido para o marido dela. E ela estava certa. 2 semanas depois, o desfecho dessa história. O prefeito da cidade, da região metropolitana, também foi executado. Ele foi atingido por vários tiros enquanto viajava para Santa Catarina com um carro da prefeitura. Na época, a polícia e a justiça agiram rápido. Identificaram, julgaram e condenaram os mandantes e os executores dos crimes. 4 pessoas, incluindo o ex-prefeito. 4 pessoas presas. Mas uma decisão recente trouxe novamente à tona a dor dessas duas famílias. Elas que acreditavam que a justiça tinha sido feita, se depararam novamente com a impunidade e com o medo. Os criminosos estão novamente nas ruas, livres, soltos. Os acusados ganharam o benefício de responder pelos homicídios em liberdade. Então, será que houve condenação? Houve condenação já? Ou eles estavam presos aguardando o julgamento? O repórter Daniel Santos voltou para a cidade de Pinhém para conversar com as famílias e tentar contato com os acusados. Com exclusividade, ele conversou ainda com uma testemunha do crime, o homem que viu tudo acontecer. É uma reportagem especial e investigativa só para você que acompanha o Balanço Geral Curitiba. Vamos ver. Um segurança executado com um tiro na cabeça. Desde o começo eu disse, não era para ser ele, não era para ser ele, não era para ser ele. Era o prefeito eleito, Loir Drevec. Gilberto Dranca foi prefeito de Pinhém por 2 mandatos seguidos. Em 2016, ele articulou muito para fazer um sucessor da base aliada. Conseguiu. De acordo com a polícia, Gilberto sairia do gabinete da prefeitura para continuar comandando o município. Só que nos bastidores. O grupo de Gilberto contratou uma pesquisa de intenção de votos para saber quem entre os apoiadores do então prefeito tinha mais chance de se eleger. Loir Drevec, do PMDB, empresário de 52 anos, se destacou. Era o único com condições de vencer a oposição. Ele não queria saber de política. Gilberto insistiu. Antes de começar a campanha, o Gilberto veio aqui no escritório, me chamou e subimos eu e ele na casa do meu pai. Então eu, meu pai, minha mãe e o Loir. E a gente conversou com o Loir e ele falou que o Loir teria carta branca e que ele ajudaria o que pudesse na campanha, mas que depois ele iria se desligar e ia cuidar do posto e da transportadora, porque ele já estava há 8 anos fora e ele estava cansado. Então foi por isso que o Loir aceitou, porque ele teria carta branca e a gente mesmo, eu, meu pai, minha mãe, falamos para o Loir que a gente ia ajudá-lo. Loir disputou e venceu as eleições com 4.252 votos. Vitória apertada, 50,71%. Começava o período de transição e os primeiros desentendimentos com os padrinhos políticos. Como ele teve garantia que ele ia ter carta branca, ele queria mudar os cargos na prefeitura. Ele queria mais um pessoal mais técnico, pessoas de carreira, né? E também ele queria cortar as secretarias pela metade, o que geraria uma grande economia para ele começar a tocar mais o município, né? A investir em obras, em infraestrutura, rede de esgoto, que não tem aqui na cidade ainda. A partir desse momento, o ex-prefeito decidiu que Loir Drevec deveria morrer. E esse crime foi planejado em uma reunião aqui, dentro desse barracão onde antes funcionava uma oficina.
A função do dono dessa estrutura era a de conseguir o assassino, um funcionário dele. O preço, um carro usado e R$10 mil em dinheiro. O dono da oficina, Orvandir Pedrini, seguiu ordens dos políticos Gilberto e Leonides e contratou Hamilton Padilha para matar. Naquela semana, ele daria um tiro na pessoa errada. 6 de dezembro de 2016, por volta das 7 horas da manhã, dentro de um carro preto está Genésio Almeida, um segurança que trabalha um pouco mais à frente numa cidade que fica no norte de Santa Catarina. Ao reduzir a velocidade para passar nesse quebra-molas, ele é baleado. Um tiro na cabeça. Só que esse não é o alvo da quadrilha. O assassino viu Genésio e imaginou que fosse Loir Drevik. A mulher do segurança Genésio seguia para o trabalho quando ficou sabendo da morte do marido. Ela não entendia o motivo do crime. Ele não tinha inimigos. Ele fazia o serviço dele, que era segurança do trabalho. Ele chegava com todo mundo. Ele pagava as contas em dia, ele era um pai de família, ele era um ótimo avô. Não tinha intriga com ninguém. 13 de dezembro, as equipes de Loir e Gilberto estão reunidas na prefeitura. A transição está quase no fim. No dia seguinte, Loir tinha uma reunião com prefeitos dos municípios vizinhos. Gilberto sabia dos passos do seu sucessor. Dessa vez, com informações privilegiadas, o assassino veio aqui para essa rodovia, a Regis Bittencourt, sentido Santa Catarina. Ele já sabia o horário e a caminhonete que o prefeito estaria. Ele usou o acostamento para se aproximar do banco do carona e dar 3 tiros. 2 acertaram a cabeça do prefeito. Para dirigir a caminhonete até Santa Catarina, Loir chamou seu Santinor. Ele seria testemunha de um crime. Hoje, eu lembrando, depois do acontecido, um Gol ultrapassou uns 3, 4 caminhão e comecei a ir devagarinho. E daí, quando chegamos perto, uma lombada, uns 200 metros perto, os caminhões, claro, iam fazer mais devagar, né? E aí apareceu um motoqueiro pro lado direito, ele entrou pro lado direito e chegou até na porta, mas eu olhei assim, né? E aí falei pro Luir, o cara que ultrapassou nós pela direita aí. O Luir olhou ainda e disse assim, motoqueiro faz isso, de acertar com pressa, não sei o que, né? E voltou atrás e ele continuou lendo um documento que ele estava lendo. Mais uns 30 metros saiu o tiro. E eu acho que acertou os 2 primeiros tiros que ele deu, que meio disparado medo de uma vez, que depois no susto eu joguei o carro, pegou em cima do carro. Outros 2 tiros pegou em cima do carro. O senhor se lembra o que aconteceu em seguida? O motoqueiro parou, ele voltou? Aí eu saí para a esquerda, que tinha um lugar para saí no susto, né? O motoqueiro veio atrás e na hora que eu fui querer correr de novo, porque eu devolvi, ele vai atirar de novo, ele fez a volta pertinho de nós assim, atrás e saiu de volta. Só depois do sepultamento de Loir, Dona Maria, a mulher do segurança morto dias antes, entendeu o que estava acontecendo. Eles eram da mesma altura, calvos, usavam óculos, quase a mesma idade. Carros era a mesma marca, branco, Logan branco. O do Genésio tinha propaganda da firma onde ele trabalhava e da prefeitura, o logotipo da prefeitura, né? Então, provavelmente o bandido, além de ser burro, confundiu os carros. Mas mesmo que não fosse, se eu soubesse, se eu conhecesse o Loir, se eu vivesse com ele, eu ia avisar, mas eu não pude. Eu só falava no velório o tempo inteiro. Vão matar outra pessoa. Não demorou até a polícia localizar o atirador e o contratante. Em poucos dias, fechou o cerco contra o presidente da Câmara e o ex-prefeito. Gilberto Dranca se escondeu no forro dessa mansão, a única no centro da cidade. Depois de quase 1 ano na cadeia, Gilberto e Leonides estão de volta à cidade. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná decidiram que Gilberto Dranca, do PMDB, deve responder ao processo em liberdade. O presidente da Câmara de Vereadores, Leonides Mas, do PR, acusado de envolvimento no crime, também foi solto. Os 2 estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Como os acusados eles são líderes regionais com repercussão social imediata, o pessoal ficou um pouco receoso. Mas foi orientado, inclusive pela defesa, que isso aí faz parte do nosso ordenamento jurídico e caso voltem a ter algum tipo de comportamento
que cause estranheza, serão tomadas as medidas cabíveis. 2 homens ainda estão presos. Orvandir Pedrini, o contratante, e Hamilton Padilha, o executor. Eles também respondem na justiça por associação criminosa e homicídio qualificado, sem chance de defesa à vítima. Só o ex-prefeito e o atual presidente da Câmara conseguiram liberdade. A informação que a gente tem é que o ex-prefeito está morando nessa casa de madeira que fica nos fundos de um posto de combustível de sua propriedade. Uma senhora apareceu aqui para limpar o tapete. Assim que percebeu nossa aproximação, ela fechou a porta, entrou e, pelo visto, não vai sair para atender a nossa reportagem. Gilberto, Leonides, Orvandir e Hamilton devem ir à júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. Não tenho nem palavras para descrever isso, porque é como se a gente tivesse revivido a morte dele, a dor da morte dele toda novamente. Dá um sentimento de impotência. Parece que a gente não tem forças de lutar contra tudo isso, sabe? A gente não tem, talvez não tenha dinheiro suficiente, né, para lutar contra tudo isso. E a gente tá assim, será que vamos embora e deixamos a cidade para eles? Será que continuamos lutando? Será que agora vai se arrastar por uns 10, 12 anos o julgamento e eles vão continuar morando aqui? Nada vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas eles presos davam um certo alento para nós. E agora nem isso nós não temos. Ele foi morto por poder, porque o Gilberto queria o poder, porque meu irmão nunca quis o poder. Ele foi morto por isso e agora o Gilberto vai poder usufruir dos bens dele aqui na cidade. E nós, quem que vai trazer nosso irmão de volta? A nossa vida de volta, porque ele era um pedaço muito importante da nossa vida. E agora, quem que vai trazer isso de volta para nós? Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Muitas vezes você paga caro por ser honesto. Daniel Santos, repórter investigativo da RIC TV Record, seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios do Balanço Geral Curitiba. Parabéns mais uma vez, reportagem esclarecedora. Obrigado. Sobrou para quem executou e quem contratou o executor. As principais peças, devido ao poder financeiro, estão, por determinação da Justiça, em liberdade. Exatamente, Gilberto Ribeiro. Boa tarde para você que está aí acompanhando o Balanço Geral de uma forma inexplicável, porque provas não faltam. Eu conversei com o delegado Rodrigo Brown, que aí estava de folga, nessa folga de feriado aí, disse que só estaria hoje a partir da 13h, nesse momento, começando aí os trabalhos. Ele me disse o seguinte: provas não faltam. Quem não deve, não teme. Como é que você chega numa mansão daquela, única na cidade, a única mansão naquela cidade, para prender esse homem aí, ó, seu Gilberto Dranca? E aí você encontra ele escondido no forro da casa. Por que se esconder de uma operação policial? Que era assaltante que estava invadindo a casa dele. Então, Gilberto Ribeiro. Eu lembro. Assaltante, né? Com várias viaturas, giroflex, tinham pelo menos 5 viaturas, policiais fardados, imprensa. E aí a família foi encarregada de receber o delegado Rodrigo Brown, a equipe dele. E aí, cadê o Gilberto? Cadê o Gilberto? Tava lá escondido no forro. Por favor, né? Agora, o que a população teme muito, Gilberto, e aí a gente passou praticamente 8 horas nessa cidade para tentar falar com gente, conversar com pessoas, humanizar essa reportagem. É isso que a gente trata nos bastidores, humanizar uma história. Mas quem é que quer falar dos dois, Gilberto? Tanto do que morreu, quanto desse aí acusado de crime de mando. O presidente da Câmara, a gente tentou por 2 vezes, não encontramos nenhum dos vereadores, nenhum. E também não encontramos o ex-presidente da Câmara. Um funcionário da prefeitura que teria sido ameaçado de morte só por pensar em disputar a eleição num partido de oposição. Teve uma arma apontada para a cabeça, batemos palmas lá na casa também, identificado apenas pelo primeiro nome, Adriano. Não quis nem receber a equipe de reportagem. Sim, o medo parece o que a gente aprende na história do direito brasileiro, voto de cabresto. Então, os caras é que determinam se deve votar em fulano, ciclano e beltrano. Agora, exato. O Loir Drevec, a vítima, ele era parceiro do Gilberto Dranca. Eu tive a oportunidade de conhecer os dois, tanto o que morreu, tanto quanto
o mandante. É mesmo? Eles eram parceiros. E o Gilberto apoiou a eleição Isso. do Leonir Dreveck. Mas foi atrás. após a eleição, ganha, vitória, o Leonir, não, quem vai comandar a cidade a partir de agora sou eu. Eu sou o prefeito. E aí é que houve o desentendimento entre as partes. Queriam dividir secretarias e tal. Não, eu é que estou o prefeito da cidade. Exatamente. A parceria acabou ali. Explicando essa história toda, o Loir não queria sair a nada. O Gilberto foi lá, diante de uma situação desfavorável, disse o seguinte, vamos contratar uma pesquisa, vamos ver quem tem menos rejeição na cidade. E aí o Loir surgiu lá como nome, o único nome que tinha chance de vencer o candidato de oposição. Tanto que foi uma vitória muito apertada, 50,75% dos votos, se eu não me engano. Aí sim, tem a transição. Nessa fase de transição, Gilberto, uma semana Aí o depois, Gilberto queria continuar prefeito da cidade. exatamente, nos bastidores, né? Tipo, a gente comparando a situação de Dilma no poder, tendo Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Mais ou menos por aí a comparação para quem está assistindo o Balanço Geral. E aí, Gilberto, na primeira semana depois da eleição, tem a reunião de transição, né? Para decidir quem vai ficar, quem não vai. Quem vai assumir Gilberto fala o secretaria seguinte, tal, ó, secretaria tal, diretoria tal. a Secretaria de Finanças e Orçamento é nossa, a Secretaria tal é nossa, a de Saúde é nossa e tal. Não, peraí, não é assim. Eu vou botar pessoas técnicas, gente com conhecimento, cargos de carreira. Fazer uma administração diferente. Exatamente. Aí Não o Gilberto com o presidente da Câmara se reuniram e falaram, olha, não vai dar desse jeito aí, não tem como. Nosso grupo está de fora. Ah, desse jeito aí não tem como. Como é que a gente vai tocar a prefeitura agora? Como é que a gente vai comandar a prefeitura? Manter os cargos dos nossos parceiros. Exatamente, manter Funciona os mais ou menos aliados, assim, os aliados. E não é uma realidade Agora, só de lamento Piém, é uma profundamente- realidade nacional, né? Lamento profundamente o inocente, que não tinha nada a ver com política, pelo fato de ter as mesmas características do Dreveck, Exato. ter sido morto numa emboscada também. São dois crimes. Exato. O Genésio, Gilberto, o que ele cometeu? O que ele Ele fez? estava indo para Santa São Catarina. Bento do Sul. Estava indo São para Santa Bento Catarina do Sul. ali. Tinha um carro parecido com o do prefeito, Mesma mesmas cor. características do prefeito. Mesma cor, mesmo modelo de carro, passando no mesmo horário que o prefeito iria passar. E aí, questão de biotipo, características físicas, muito parecidas, essas características. O assassino vai lá e erra e atira na cabeça do Genésio. Agora, eles em liberdade não poderão, de repente, acessar a testemunhas do processo e ameaçar essas testemunhas? Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não. Não? Não tem nenhuma possibilidade nenhum de problema? isso acontecer, jamais. Estão sendo monitorados por tornozeleira, os passos estão sendo controlados. Então, e isso segundo não a vai justiça, acontecer. está sendo feito justiça. Justiça, com os dois que seriam os mandantes soltos e aí o intermediário e o executor presos nesse momento, segundo o Tribunal de Justiça, a justiça está sendo feita. Quem é o advogado dos dois aí? Aliás, melhor, só do ex-prefeito. O presidente da Câmara tem um advogado em Santa Catarina, Cláudio Daledoni. Doutor Cláudio Daledoni. Ele é o advogado do Dranca, do Gilberto Dranca, estava no Nordeste, não quis responder às nossas perguntas por vídeo, que esse era o nosso objetivo. Diz que vai falar essa semana ainda, vai se pronunciar sobre o caso, e já disse que tem muitas falhas no processo, e foi em cima dessas falhas Ele que conseguiu. houve uma troca de relatoria dentro do Tribunal de Justiça. Nessa troca de relatoria, Gilberto olha para mim e começa a rir. Houve uma troca de relatoria e aí eles conseguiram a vitória 2-1 para que os dois respondessem em liberdade até o julgamento. Agora, que ainda isso não tem não data para quer acontecer. dizer que amanhã ou depois, durante júri popular, eles deverão ir a júri popular. Sim, claro. Não sei se os 4 envolvidos vão a júri popular no mesmo dia ou se vai haver aquela manobra de repente, desmembrar. Exato. O desmembramento, de repente, facilita a ação dos mandantes, dos Pode possíveis acontecer. mandantes. Pode acontecer. Não sei, mas o Balanço Geral, você vai continuar acompanhando Vamos tudo continuar, isso. mas pode acontecer, é uma possibilidade. De repente, os dois, o executor e o intermediário, podem ser julgados naquela comarca, ali naquela região de Piém, e os dois, de repente, serem julgados aqui em Curitiba. Pode acontecer isso também. Com julgadores, com pessoas da sociedade curitibana estando no tribunal do júri. É uma possibilidade, Gilberto. São as brechas Agora, do direito, as As brechas da lei. famílias das vítimas não estão nem um pouco satisfeitas com a determinação da justiça. Ah, mas nenhum, né, Gilberto? Ninguém Imagina vai a ficar. situação dessa senhora. O povo a também Dona não Maria. entende e não fica. Não, a Dona Maria, por exemplo, que agora se mudou para Santa Catarina e permanece na cidade catarinense, São Bento do Sul, aquela região, ela me disse, Daniel, eu estou mexendo com o poder, eu estou mexendo com o dinheiro e eu não tenho tanto quanto eles têm
para bater de frente. Foi isso que ela me disse por telefone, Gilberto. Essa senhora, que é a irmã do Loir Drevik, que trabalha num escritório de contabilidade no centro da cidade. Imagina a situação dela, que mora a 1 quadra da mansão onde o Gilberto Dranca mora com a família, Gil. Mas depois ficam se encontrando na rua. O tempo todo, Gilberto, o tempo todo. E te digo mais, só para fechar, Gilberto, esse tempo todo que nós estivemos na cidade de Piên, eu e o cinegrafista Otoniel Silva, nós fomos observados. Vamos deixar isso bem claro, bem registrado aqui. Uma caminhonete branca com isso filme, tinha um outro carro de passeio que passava pela equipe e a rua nunca tinha saída, né? Passava pela equipe, dava uma paradinha, observava o nosso trabalho e a rua nunca tinha saída, porque chegava na frente, dava meia volta e passava pela equipe de reportagem. Deixar bem claro que a gente está lá, a gente esteve lá fazendo só o nosso trabalho de contar uma história e deixar que a população tire aí as suas dúvidas, né? Faça os seus questionamentos, tire as suas próprias conclusões aí sobre o que está acontecendo. Que a verdade apareça e que a justiça seja feita. O problema é que eu tenho uma verdade, eu você acredito tem uma, né, justiça. Gilberto? Ele tem uma, cada um tem uma verdade, né? E Eu aí? acredito. Mesmo com essas manobras jurídicas durante o processo, mas amanhã ou depois, a justiça deva prevalecer nesse caso. E aí vem para voto do povo, né? Quem vai participar do júri popular. Vamos esperar, Gilberto. Obrigado mais uma vez. Tô Parabéns. indo pro litoral, viu? Tô indo pro litoral. Amanhã tem uma história aí completa sobre esse caso do litoral, da youtuber que foi baleada na cabeça e está em estado gravíssimo no hospital. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Daniel.